Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, Shiur número 80. A gente está, Be'ezrat Hashem, na Siman Kuf Samech Gimel 163, no livro Alachá Yud Aleph, até o final do Siman. A gente está, quem está com o livro, página 194, 195. Então, a gente começa Alachá Yud Aleph. Alachá Yud Aleph, a gente estava falando lá atrás, Alachá 11, a gente estava falando lá atrás sobre quando a pessoa está viajando e ele não tem água, o quanto ele precisa correr atrás para acabar chegando na água. E aí, aqui vem Alachá 11 e fala que se a pessoa está viajando num lugar que é perigoso, por exemplo, ele está no deserto, ou algum outro tipo de lugar que é perigoso, e ele não tem água, mesmo que andando um pouco para trás e etc., ele consegue ter água, porque lá a gente tinha falado, andando para trás até 18 minutos, é necessário que ele ande para trás para ir atrás da água. Mas aqui, mesmo que ele não tenha água, digamos, se ele voltar para trás 10, 15 minutos, ele tem água, aqui ele está isento de ir atrás da água. Por quê? Porque já que ele está num lugar que é perigoso, a gente quer que ele saia do lugar perigoso o quanto antes possível. Não vou mandar ele viajar mais no lugar perigoso para voltar, para encontrar água e depois reviajar para voltar a distância que ele volta. Quer dizer, se ele volta 10 minutos para trás, são 20 minutos a mais no lugar perigoso. 10 para trás e outros 10 para frente para voltar para onde ele estava, para depois continuar a viagem dele. Então, por isso, mesmo que ele sabe que tem água para trás, ele está isento de pegar. Só que, de qualquer maneira, ele precisa enrolar as mãos com algum pano, alguma toalha, para não encostar no pão, igual a pessoa, todas as pessoas que a gente falou atrás, que não conseguem fazer Netilat porque estão sem água, precisam se cuidar para não encostar no pão. E aí, quer dizer, fazer alguma coisa que impossibilite eles de encostarem no pão. Então, bom, isso, Alachá Yud Aleph. Agora, Alachá 12 e em diante. Então, fala que se uma pessoa ela vai alimentar pão para outra pessoa, e aí, quer dizer, a pessoa que está alimentando, ele vai encostar no pão. Com certeza ele vai encostar no pão, porque ele que está pegando, etc., usando talheres ou mexendo com a mão, não faz diferença, mas ele vai estar ali mexendo no pão. Mesmo assim, está escrito na Alachá que ele está isento de fazer Netilat Yadayim. Não precisa fazer Netilat Yadayim. Por quê? Chachamim instituíram Netilat Yadayim para quem vai comer o pão. Essa pessoa que não está comendo pão, porque ele está dando o pão na boca do seu companheiro, sei lá, tem alguém que está doente, etc., por isso ele vai dar o pão na boca dele. Então, a pessoa que está dando está isento de Netilat Yadayim. Porém, obviamente que se a pessoa que está dando o pão está com as mãos sujas, aí não por uma questão da mitzvah de Netilat Yadayim, mas por uma questão de higiene, e até tem uma proibição natural de você não deixar uma pessoa com nojo, então ele precisa limpar as mãos, para não encostar com as mãos sujas no pão que o outro vai comer. Mas em relação à mitzvah de Netilat Yadayim por Tumá, então a pessoa que vai alimentar outra pessoa está isento da Netilah. Na nota, aqui 153, ele traz que o Levush explica essa alachá falando que a Chachamim instituíram Netilat Yadayim nos casos comuns. Normalmente a pessoa que come é ele que mexe no pão. Então ele falou, Chachamim instituíram e a obrigação, como a gente também vai ver na próxima alachá, a obrigação de fazer Netilat Yadayim é sobre a pessoa que come, não sobre a pessoa que encosta no pão. Então ele falou, nesse caso, que é um caso raro, que uma pessoa vai dar de comer para outra pessoa, a pessoa que está dando de comer não tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Em relação à pessoa que está comendo, sobre isso é a Alachá 13, que a gente vai ver agora. Quer dizer, no caso que a gente falou, a Alachá 12, então seguindo o mesmo caso, mas agora olhando do ponto de vista da pessoa que está comendo, a pessoa que está comendo tem obrigação de fazer Netilat Yadayim. Por quê? Por mais que ele não está
encostando no pão, porque quem encosta no pão é a pessoa que está dando para ele de comer, já que é possível que ele encoste no pão, então, por isso, Chachamim fizeram a regra, toda vez que a pessoa vai comer, ele precisa fazer Netilat Yadayim. Quando ele está impossibilitado de fazer Netilat Yadayim, etc., a gente falou sobre isso no Siman anterior, no Siman Kuf Samech Beit 162. No capítulo ali, a gente falou um pouco sobre isso, a pessoa que não consegue mexer as mãos, está com as mãos paralisadas, etc. Mas então, quer dizer, nossos sábios instituíram que nossos sábios instituíram que quando a pessoa vai comer pão, ele tem obrigação de fazer Netilat Yadayim, já que existe a possibilidade dele encostar no pão, mesmo que ele não está encostando agora, porque quem está dando para ele comer é outra pessoa. Então agora na nota aqui, na nota 154, ele traz que o Rabbi Akiva Eiger, ele cita o Rav Shmuel Eidels, que ele fala que se quem está dando de comer, ele é uma pessoa que tem a ver com o paciente, etc. Quer dizer, a pessoa que está recebendo a comida na boca é uma pessoa doente. A pessoa que está dando de comer é uma pessoa que tem uma boa relação com o paciente, de modo que é bem possível que ele venha também, fala assim, ele está dando de comer, mas ele pode, de vez em quando, acabar pegando e colocar um pedaço na boca dele, ele vai acabar comendo. Então, aí, nesse caso, ele traz que o correto é que quem está dando de comer também faça Netilat Yadayim, já que é bem possível que ele acabe comendo parte do pão que ele está dando para o paciente. E aí, quer dizer, o Kaf HaChaim, do Rav Chaim Sofer, do Rav Yaakov Chaim Sofer, concorda com isso, e aí posseca assim também lá Halachá. Mas bom, voltando aqui para Halachá 13, a mesma coisa aqui, da mesma maneira que uma pessoa que vai comer sem encostar no pão, porque outra pessoa está dando na boca, ele precisa fazer Netilat Yadayim, assim também, se a pessoa vai comer com garfo e colher, ele precisa fazer Netilat Yadayim. Por quê? Como a gente explicou lá atrás, por mais que ele não está encostando no pão, porque ele come com talheres, mas ele tem a possibilidade de encostar no pão. E aí, do mesmo jeito que a pessoa que não vai encostar no pão, porque quem está dando a comida para ele é outra pessoa, mas já que ele está comendo, ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim, assim também a pessoa que come com talheres tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. E aí, como a gente falou atrás, quando a pessoa não tem água disponível, e ele não consegue também enrolar as mãos numa toalha, num pano e etc., então o que ele tem para fazer é comer com garfo e colher o pão. Mas o correto, o ideal é se apoiar, que a pessoa que vai comer com garfo e colher faça Netilat Yadayim. Todas as leis que a gente falou aqui em relação à água, quanto a pessoa tem que correr atrás da água, etc., são aplicadas não só para Netilat Yadayim quando a pessoa vai comer pão, mas também quando ele vai fazer Netilat Yadayim por uma comida que é mergulhada num dos 7 líquidos. A gente falou lá atrás, no comecinho das leis, aqui no começo do livro número 6, aqui a gente falou sobre as leis de Netilat Yadayim quando a pessoa vai mergulhar uma comida em um dos 7 líquidos. Então, todas as leis que a gente está falando aqui se aplicam também para essa Netilat Yadayim. Se uma pessoa vai alimentar outra pessoa, a pessoa que está alimentando não precisa fazer Netilat Yadayim, a pessoa que está comendo precisa fazer Netilat Yadayim, mesmo que ele não pretende encostar na comida. Então, isso é a Halakha 14, aí quer dizer, fica todas as leis que a gente viu em relação a correr atrás de água, etc., se aplicam tanto a Netilat Yadayim para pão, como a Netilat Yadayim para davar shetibulo bemashke, as comidas são mergulhadas
nos 7 líquidos. Em relação a se eu posso servir pão para uma pessoa que não vai fazer Netilat Yadayim, não vai fazer a brachá como corresponde, então isso, Bezrat Hashem, a gente vai falar mais para frente, no Siman que fala sobre, quando estiver no começo das leis de brachot, ele traz aqui para olhar, Siman 169, Kuf Samechtet, Saif Vav. Então lá a gente vai falar sobre esse assunto, mas aqui, então, bom, com isso a gente termina o Siman Kuf Samech Gimel. Bezat Hashem, no próximo shiur, a gente segue o Siman Kuf Samech Dalet 164. Então a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak u Baruch para todos.